Olá, estamos de volta ao canal hoje para falarmos acerca do cérebro e da mente. A ciência e a filosofia têm abordado ao longo da história do pensamento a problemática sobre a mente e o cérebro de diferentes perspectivas. O que é o cérebro? Cérebro e mente são a mesma coisa? Ao rever de forma muito sumária as propostas elaboradas pelas grandes figuras intelectuais sobre esta matéria, percebemos que, desde os gregos à atualidade, a grande maioria das várias psicologias e filosofias não tem dado uma resposta satisfatória à compreensão da existência do mental e a sua interação com o corpo ou o cérebro. É por esta razão que a complexidade do problema mente-cérebro requer uma compreensão interdisciplinar entre a filosofia, a ciência e a teologia. Por outras palavras, a nossa compreensão ontológica deve ser construída no âmbito de uma filosofia científica orientada pela revelação divina. Ao analisarmos o cérebro do ponto de vista biológico, percebemos que ele preenche cerca de 80% da massa total do sistema nervoso central e que está dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito, ligados pelo corpo caloso numa estrutura formada por um espesso feixe de fibras nervosas. Continuando o percurso de observação, o cérebro apresenta 4 lobos. O lobo frontal, que está relacionado com o trabalho criativo, o raciocínio, a personalidade, a tomada de decisões, a movimentação dos músculos, entre outras funções. Os lobos temporais, responsáveis principalmente pela comunicação, também relacionados à dicção, à audição e à escrita. Os lobos parietais, relacionados com a percepção da dor, o frio, o calor, o toque, para além de outras funções. E o lobo occipital, ligado ao processamento da visão. Todo este conjunto é constituído por vários tipos de células, sendo as mais conhecidas os neurónios. Hoje calcula-se que um cérebro humano tem aproximadamente 86 bilhões de neurónios. Cada um desses neurónios pode produzir entre 1000 e várias centenas de milhares de sinapses. A sinapse é a ligação entre dois neurónios. Estas sinapses apresentam-se de muitas formas, usando várias moléculas mensageiras, chamados neurotransmissores, para dar diferentes respostas. Existem ainda as células gliais, células comuns que realizam as tarefas de apoio, transporte, crescimento e manutenção internas. Para cada neurónio existem cerca de 50 dessas células. Estão também presentes os astrócitos, as células que dão suporte e mantêm a imunidade e a homeostase cerebral e que regulam os neurotransmissores. E por fim, nesta pequena incursão à estrutura do cérebro, as fibras nervosas, chamadas dendritos e axónios, com a sua camada branca, chamada de mielina, que reveste e protege os axónios, potenciando a condutibilidade dos sinais eletroquímicos entre o cérebro e o resto do nosso corpo. Assim, o cérebro é capaz de produzir cerca de 1000 trilhões de ligações. Espantoso, não é? Todas essas ligações são significativas e cada uma delas tem a sua própria história e o seu próprio objetivo. A neurociência está apenas a começar a decifrar o cérebro, este órgão extremamente complexo. Que maravilha extraordinária! Só um outro cérebro extremamente inteligente, o Deus Criador que encontramos na Bíblia, pode conceber algo tão maravilhoso e complexo. É sobre essa certeza que o poeta Davi escreveu: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe.
Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha mente o sabe bem. Mas é o cérebro apenas um emaranhado de células e ligações nervosas comparável a uma máquina complexa? No meio de tudo isto, qual é o papel que joga a mente? O matemático inglês Alan Turing, por volta do ano de 1950, levantou uma questão tão perturbadora como herética. Podem as máquinas pensar? Antes de o revelar abertamente à comunidade científica, Turing tinha dedicado grande parte da sua reflexão intelectual à conexão de um dispositivo informático, uma máquina de computação lógica, que ficou conhecida por máquina Turing. Segundo este gênio britânico, esta máquina seria capaz de executar qualquer algoritmo. É a mente humana equivalente, do ponto de vista ontológico, a um programa de computador, que nós chamamos software? É interessante que algumas vezes ouvimos dizer que o cérebro humano é comparável ao hardware de um computador, o físico, e a mente ao software, àquilo que é imaterial. A ideia fundamental que ressalta da experiência de Turing é que a simulação de um processo mental realizado por um dado computador não pode ser igualada ao processo mental, produto de um cérebro humano. Hoje, a ciência fala dos neurotransmissores como os responsáveis da difusão da informação no cérebro e da elevada plasticidade dos nossos neurónios que estabelecem e desfazem conexões permanentemente. Mas hoje talvez pudéssemos apresentar uma definição preliminar da mente e do cérebro. Este é um órgão biológico que recebe informação consciente e inconsciente nos meios internos, no corpo, e externos, o nosso ambiente, integrando-os em conjunto e unindo-os com as experiências subjetivas de cada indivíduo, gerando assim um padrão cognitivo e emocional, chamado processo mental, e emitindo respostas. E é esta complexidade material e imaterial da mente humana que revela a maravilha da criação especial de Deus. Glenn Gabbard, psiquiatra americano, em 2005 ele afirmou que o cérebro e a mente não são entidades separadas, mas que a mente é a atividade do cérebro. A mente não é só lógica, como a máquina de Turing. Ela é também analítica e, sobretudo, consciente de si mesma e do ambiente que a rodeia, tendo sido dotada de uma consciência moral. Esta é a sua principal característica. Foi-nos dada uma capacidade extraordinária para determinar, alcançar e manter os níveis ideais de inteligência, preservar a saúde mental e física, a paz e a felicidade. A mente é tão extraordinária que você pode, através de uma atitude consciente, controlar os seus pensamentos e sentimentos e, ao fazê-lo, pode até mesmo mudar a programação e a química do seu cérebro. A Bíblia mostra-nos a prova de que o Criador dotou a nossa mente dessa capacidade. O apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de autocontrolo. Os avanços da neurociência confirmam o que já sabíamos instintivamente. O que eu estou a pensar em cada momento converte-se numa realidade física no meu cérebro e no meu corpo. E isso afeta positiva ou negativamente o meu comportamento, a minha saúde física e mental. Hoje sabemos que estes pensamentos moldam
a atitude ou o estado de espírito. E é a sua atitude, não o seu ADR, que determina a maior parte da sua qualidade de vida. A ciência chama a isto epigenética. E este conceito está plasmado espiritualmente na programação de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19, quando diz: dei-te uma escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que tu e os teus descendentes possam viver. Este é um pensamento profundo que quero deixar convosco hoje. O cérebro responde à mente, enviando estes sinais neurológicos através do corpo. Isso significa que os pensamentos, as emoções e as escolhas são transformados em efeitos fisiológicos e espirituais. E, por outro lado, as experiências fisiológicas são transformadas em estados mentais e emocionais. É impressionante perceber que algo aparentemente imaterial, como uma crença, pode vir à existência física, provocando uma mudança positiva ou negativa nas nossas células. E o mais fascinante é que a mim e a si nos foi dada essa capacidade de controle. As coisas que fizer hoje não só afetarão o seu corpo, a sua mente e o seu espírito atual, mas também o seu bem-estar futuro. Por isso, hoje, fique com o seu pensamento ligado ao seu Criador. Escolha a vida. Viva uma saúde mental confiante e equilibrada. Se gostou desta abordagem, dê um clique em Gosto disto. Inscreva-se no nosso canal e recomende-o aos seus amigos. Pode também colocar as suas questões ou opiniões nos comentários, ou se necessita colocar alguma questão pessoal, pode fazê-lo em privado usando o mail que aparece abaixo: saudemental@mail.com. Fique bem, fique com Deus.